E no fim de semana, Elon Musk fez uma série de publicações para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de banir o X no Brasil. No sábado, o empresário voltou a afirmar que o ministro do Supremo violou leis brasileiras. Abre aspas, obviamente, ele não precisa obedecer leis dos Estados Unidos, mas precisa obedecer às leis de seu próprio país, fecha aspas. Na publicação, o dono do X chamou o ministro do STF de ditador e de fraude. Ontem, Musk acusou Moraes de ter interferido nas eleições presidenciais de 2022 com o apoio de ex-funcionários do X no Brasil. Horas depois, o X criou um perfil chamado Alexandre Files, com o objetivo de divulgar as ordens sigilosas do ministro Alexandre de Moraes. A primeira publicação serviu para detalhar o conteúdo que seria divulgado. Em seguida, a conta Alexandre Files divulgou uma decisão de Moraes, onde há uma determinação de suspensão de contas de usuários do X, entre eles o do senador Marcos Duval, da esposa de Daniel Silveira, Paola da Silva, Daniel, e da filha e da mulher do jornalista Oswaldo Eustáquio, Mariana Eustáquio e Sandra Eustáquio. O ofício de 8 de agosto é destinado ao administrador da rede social X no Brasil. Ana, essa começamos com você, então, porque no sábado foi criado um novo perfil aí, o Alexandre Files, em que Elon Musk disse que vai começar a publicar aí decisões do ministro Moraes. Nós aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, até agora, estamos impossibilitados de conferir esse perfil, mas você por aí tem acesso liberado para conferir essas publicações aí do dono da rede social. E aí pode ir abastecendo a gente com as informações. É triste, é lamentável, é censura, mas é o que a gente está vivendo. Vou abastecer vocês, Paula, não se preocupe. E ele vem, e esse perfil vem tweetando. Lembrando que esse perfil ele tem uma verificação ali douradinha, uma verificação amarela, que significa que é um perfil reconhecido como um perfil de uma organização. E tem também uma verificação ali do X, ou seja, é um perfil real que foi reconhecido pela rede como um perfil de uma organização, seja lá qual seja essa organização, e que no caso é uma organização aí criada dentro do perfil X por Elon Musk, exatamente para começar a expor as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Lembrando, Paula, que a gente sempre fala aqui, tá aí o perfil Alexandre Files. E ali está escrito, né? Essa conta revelará todas as ordens ilegais demandadas para o X por Alexandre de Moraes. Lembrando, Paula, daquela lei que eu falo sempre aqui, da FCPA, o Elon Musk ele tem que prestar contas para o governo americano se a empresa dele ou qualquer empresa esteja violando constituições em outros países. Então, não é simplesmente ordem não se questiona, simplesmente se cumpre. O problema é que as ordens do Alexandre de Moraes elas violam a nossa Constituição no Brasil. E o Elon Musk, ou o X, violando a nossa Constituição através de ordens ilegais do Alexandre de Moraes, ele também pode ter problema aqui nos Estados Unidos. Essa conta continua postando essas ordens e grandes contas aqui nos Estados Unidos durante o final de semana todo têm demonstrado preocupação, muitas contas inclusive fazendo memes com Alexandre de Moraes. Ele virou uma piada internacional também, sendo comparado com Nicolás Maduro. Mas tem uma publicação, deixa eu ver que dia que foi, antes de ontem, do Bill Ackman. Quem é Bill Ackman? Bill Ackman é um dos maiores gestores do planeta Terra, e ele tuitou exatamente o seguinte: o fechamento ilegal do X e o congelamento de contas na Starlink no Brasil colocaram o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível, né? Aí numa tradução literal, um mercado que não dá para constituir ali investimentos seguros. A China cometeu atos semelhantes,
levando à fuga de capital e ao colapso nas avaliações. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais. E aí, Paula, essa é a preocupação, né, que todo investidor estrangeiro tem no Brasil hoje com essas arbitrariedades, ilegalidades do Alexandre de Moraes. Isso passa, né, vai além do narcisismo dele e desse egocentrismo e dessas perseguições políticas. Isso fere gravemente o setor econômico no Brasil, já que investidores grandes como e gerenciadores, né, de capitais financeiros grandes como o Bill Ackman não apenas demonstram essa preocupação no privado, mas eles estão indo até o X e demonstrando essa preocupação do Brasil estar nessa lista estranha que nós mostramos na nossa capa, né? China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. E aí, Paula, a outra questão é sobre os recursos financeiros da Starlink no Brasil. O Elon Musk parece que não vai recuar mesmo. Disse que mesmo bloqueando os recursos financeiros da Starlink, lembrando que o Elon Musk tem 40% a outros investidores envolvidos no próprio Google, na Johnson & Johnson, que são investidores também da Starlink. Ele disse que não vai recuar, vai continuar fornecendo a internet para os brasileiros. E aí, Paula, ele fez uma jogada interessante, o Elon Musk, porque o Brasil tem mais ou menos 20 mil usuários da Starlink, que no mercado global, 20 mil não é nada, é apenas um troco, digamos assim, para a Starlink. Então, agora, mesmo o Elon Musk decidindo continuar provendo internet para as pessoas no Brasil, porque 20 mil usuários não é um número significativo, claro que ninguém quer perder dinheiro, mas não é um número significativo, o Alexandre de Moraes, diante dessa decisão do Elon Musk, ele vai ter que derrubar a Starlink, então. E como fica o Brasil sem Starlink? O próprio Ministério da Defesa já deu uma declaração que proibir a Starlink no Brasil vai prejudicar muitos serviços e muitas operações do Ministério da Defesa. O próprio agro, comunidades e povos indígenas que usam a Starlink, escolas, socorristas, enfim. Repito, Paula, o único foguete do Elon Musk que dá ré é aquele que vai para o espaço, deixar um satélite e volta. Ele parece que está disposto a ir até o final, expondo as ilegalidades de Alexandre de Moraes para o mundo. Pois é, Silvio, porque o X não está funcionando aqui no Brasil, mas para quem está no exterior, como a Ana, pode acessar a rede normalmente. Esse gesto do Elon Musk, dono da Rede X, é um gesto importante, né, de dar publicidade mundial ao que está acontecendo no Brasil, com as decisões aí do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente está se perguntando o que vai acontecer com a Rede X agora que a primeira turma, por exemplo, referendou a decisão do ministro Moraes. Vai ficar assim? Vai ficar no limbo, suspensa a Rede X? Silvio, porque não tem um representante legal no Brasil. E é o que parece, tudo indica que Elon Musk não vai indicar ninguém, até porque ninguém aceitaria, porque essa pessoa seria presa no dia seguinte, caso aceitasse a oferta de ser representante legal da Rede X. Para o Elon Musk recorrer da decisão da primeira turma, teria que ter obrigatoriamente um representante legal. Não há. Para encerrar uma empresa no Brasil, o Piotr bem sabe, precisaria também de um representante legal, porque ele tem todos os trâmites. Não há. Então, vai ficar no limbo essa decisão até que... Paula, como eu li agora há pouco a coluna do jurista Walter Maierovitch, o Alexandre de Moraes colocou o Brasil num hospício jurídico, né? Nós estamos vivendo um verdadeiro manicômio judiciário. Não há saída. Quem disser que sabe como essa história vai se desenrolar, está chutando. Essa é a verdade. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, como já foi colocado aqui pelo Piotr, deveria ter convocado o plenário físico. Os 11 ministros deveriam se manifestar e debater sobre o tema. Mas ele não fez porque sabe que enfrentaria contrariedade.
Ele enfrentou um voto divergente do Luiz Fux, mas que concorda com ele, porém apresenta ali uma determinada divergência, mas ao fim e ao cabo concorda com ele. Imagine no plenário. No plenário os ministros teriam de mostrar para a sociedade o que pensam sobre censura. E se temos 11 inquisitores no Supremo Tribunal Federal e não somente o ministro Alexandre de Moraes. Isso é um fato. Agora, Paula, para finalizar, eu acho até que o Piotr vai discorrer sobre isso, que nós falávamos agora há pouco, o cumprimento da ordem ilegal não se cumpre. Já tem uma jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal há anos sobre isso. E vocês acham mesmo que o Elon Musk está preocupado com o Alexandre de Moraes? Ele está tentando defender a Constituição brasileira, ele está defendendo o Brasil. Essa é a função, esse é o papel dele. Com o Alexandre de Moraes, ele é multimilionário, ele tem vários negócios no planeta, ele tem satélites. Se ele quiser, ele coloca um satélite dentro do apartamento do ministro Alexandre de Moraes. Mas não, né? Ele não está tão preocupado assim com o que o Alexandre pensa, ele não vai recuar. Deixa eu só voltar para a Ana rapidamente, para complementar, Ana. Só para corrigir uma informação, eu falei que são 20 mil usuários do Starlink no Brasil, são 200 mil, tá? Eu anotei aqui 200 mil, mas eu falei 20 mil, são 200 mil usuários no Brasil, Paulo.